Na vida há muitas formas de se cuidar. Você pode adquirir hábitos alimentares saudáveis, relaxar e descansar em ambientes acolhedores, praticar esportes e caminhar, cuidar da saúde e ainda cantar, divertir-se e fazer novos amigos. Tudo vale a pena quando o motivo é cuidar de você. Spa Sorocaba, muito mais que um spa médico, eleito em 2008 o melhor spa do Brasil. A ACESP representa os canais comunitários do Estado de São Paulo. Atualmente, as emissoras associadas estão presentes em mais de 50 municípios de todas as regiões paulistas. O grupo de canais associados da ACESP abrange 1,5 milhão de famílias que têm ponto de TV a cabo em suas residências. Ao todo, são 6 milhões de pessoas tendo acesso a essa qualificada grade de programação. Os canais comunitários são o verdadeiro reflexo da nossa sociedade. O terceiro setor, através destas emissoras, conquista seu espaço de forma definitiva nos veículos de comunicação em nosso país. OAB, SESCOM, ANAD, UGT, Associação da Polícia Civil, Seixonoye, Confederação Nacional de Serviços, Investigadores de Polícia, IDORT, Oficiais de Justiça e Palavras de Paz, entre outras entidades, já se utilizam deste importante instrumento de comunicação para dialogar com a sociedade. Emissoras associadas da ACESP. Unidos, somos mais fortes. Prezadíssimo telespectador, bem-vindos a mais um Resumo da Ópera. Hoje um programa absolutamente especial, quando nós já desejamos ao nosso telespectador um feliz ano novo, um feliz 2010, com muita saúde, muita alegria e muita paz. O nosso convidado especial de hoje é Marcos Belisário, secretário municipal de acessibilidade da cidade de São Paulo. Marcos Belisário, é um prazer recebê-lo aqui no Resumo da Ópera. Ô Fernando, boa noite meus amigos telespectadores. Mais uma vez a gente aqui com bastante alegria, aproveitar também, desejar a todos um Natal, um Ano Novo com bastante alegria. Ok. Belisário, eu gostaria que você conversasse conosco a respeito da secretaria, da pasta que você dirige, sobre a questão da acessibilidade da pessoa com deficiência física. Queria que você falasse, essa pasta ela foi criada pelo então prefeito José Serra, é isso? E hoje, como ela tem trabalhado na cidade de São Paulo? Então, na verdade, ela foi criada pelo atual governador, né, na ocasião prefeito José Serra, depois, há 5 anos, para que a cidade de São Paulo cumpra uma legislação federal que obriga todos os locais, né, públicos e privados, a terem acessibilidade. Então, isso é uma legislação federal e o Brasil ainda encontra-se muito atrasado com relação a essa questão. Então, de um lado você tem acessibilidade e do outro a inclusão. Tá? Quando você fala de pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, o objetivo de tudo isso é você ter uma cidade mais digna para todos, acessível para todos, e ao mesmo tempo incluir essas pessoas na sociedade. No Brasil são 25 milhões de pessoas com deficiência. Na cidade de São Paulo, 1,5 milhão de pessoas com deficiência. Então, essas pessoas, as pessoas que estão ouvindo esse programa, assim, nossa, 1,5 milhão, onde estão essas pessoas? E aí quando você fala de inclusão, é exatamente essa questão. Se você, alguém que tem alguma deficiência ou uma mobilidade reduzida, depende de uma cadeira de roda, ou eventualmente tem dificuldade de se movimentar, e vai andar nas ruas de São Paulo, por exemplo, ou vai ao teatro, ou ao shopping, ou ao cinema, ou a um restaurante, e não tem uma acessibilidade para que possa chegar, possa sair sem maiores dificuldades, com todas já que a pessoa muitas vezes tem, muitas vezes exige um esforço maior. Tem algum tipo de deficiência, as pessoas acabam tendo de
fazendo um esforço maior, né? Então, são alguns cuidados especiais. Agora, se ao redor não existe essa possibilidade, você O pessoal cria... nem sai de casa. Então, Tem uma você barreira. cria, exatamente, uma barreira arquitetônica na questão física, né? E uma barreira moral Social. na questão social, na questão de inclusão. Então, o objetivo todo da Secretaria é esse, e aí, a partir daí, nós criamos políticas públicas com todo o governo, com todas as outras secretarias. Então, a Secretaria ela tem lá aproximadamente 80 funcionários e trabalha com todo o governo municipal. Nós temos 80 funcionários diretamente criando projetos, trabalhando diariamente com questões, com políticas públicas em todo o governo. Por exemplo, a questão das calçadas, para você ter a rampa de acessibilidade para o cadeirante, ou o piso tátil, quer dizer, que o cego também pode acompanhar usando o tato. Eu lhe pergunto, essas questões são questões que a Secretaria trata, por exemplo, com a Secretaria das Subprefeituras? Mas vai demais, fazer uma obra, demais, vai reformar a calçada. lógico, Você chega com o claro. subprefeito e fala assim, ó, por favor, quando você vai fazer a calçada, por favor, queira incluir isso no projeto? Não, aí que tá. A lei já obriga. a lei já obriga a questão da acessibilidade. Então, com relação às obras, nós temos na nossa secretaria a CPA, que é a Comissão Permanente de Acessibilidade. É formada pela toda a sociedade, por arquitetos, enfim, por institutos, ONGs, um conjunto de pessoas, instituições e ONGs da sociedade. E muitos deles técnicos. Por exemplo, tem os engenheiros, a Silvana Cambiaggi, que é uma pessoa com deficiência física, cadeirante, ela foi a arquiteta premiada pelo CREA aqui, do ano passado, a melhor arquiteta de São Paulo, e ela foi premiada sendo a melhor. Agora, ela é especialista, a nossa equipe é especialista em acessibilidade. Então, todos os projetos, eles passam pela secretaria. E quando a gente conversa com o subprefeito, o secretário das subprefeituras, dentro desses projetos, é todo feito por nós. Porém, a realização das obras, não. É das próprias subprefeituras. Ou da subprefeitura ou de outras secretarias. Porque, exatamente. Por exemplo, nós temos aí a questão dos clubes, por exemplo. O Walter Feldman, ele, como secretário de esporte, nós estamos fazendo acessibilidade em vários outros clubes, clube escola e tudo mais, que os antigos precisam reformas e um projeto de acessibilidade. Os novos já é pronto com acessibilidade. Então isso passa por nós, pelos nossos arquitetos, por nossos engenheiros e é encaminhado. Aí nós temos a parte cultural, as bibliotecas, né? Teatros, tal. Nós temos uma dificuldade aí, especialmente física, porque normalmente a questão da cultura são prédios históricos, normalmente os prédios são utilizados para prédios públicos e históricos, eles são utilizados para algo envolvendo a cultura. Eles são bibliotecas, aí você tem a questão do tombamento do Condefat. O Condefat, olha, nós precisamos adequar. E aí o Condefat tem tido boa mas é relativo. A lei ela é um pouco... Quando você faz um conflito de legislação, as pessoas têm medo de optarem para um lado ou para o outro e acaba levando muito tempo. Porém, nós estamos um pouco atrasados ainda na questão da acessibilidade do patrimônio público. São 4.000 imóveis na cidade de São Paulo. Então você tem, na questão do abastecimento, você tem todos os mercados municipais, enfim, você tem as escolas, são milhares de escolas municipais. O mercado municipal de São Paulo, o Mercadão já tem acessibilidade? O Mercadão tem acessibilidade, mas tem outros que ainda não têm. Né? E nós estamos correndo atrás do rabo, por exemplo, recentemente no mercado do Ipiranga, que é um projeto correndo tal para acertar o mercado municipal do Ipiranga tal, em alguns pontos de acessibilidade. Você tem milhares de escolas, hospitais, postos de saúde. Então, todo o governo tem que e o Ministério Público está em cima disso. Né? Nós precisamos criar... Tem uma promotoria especial para acessibilidade? Tem, são 2 promotores, o doutor Júlio, né? E o doutor Lauro, são 2 promotores que trabalham conosco constantemente. Ministério Público Estadual. Ministério Público Estadual. Porém, nós estamos fazendo a nossa parte, agora mesmo. Uma coisa muito importante que nós conseguimos existe uma legislação federal que ela obriga a acessibilidade para todo e qualquer imóvel, né? Especialmente públicos e privados, desde que recebam pessoas comercialmente. Então a legislação falou assim, acima de 100 pessoas não tinha necessidade de acessibilidade. Isso é um absurdo.
Né? Então a pessoa chega lá, meu imóvel... Abaixo de 100 pessoas? Desculpa, abaixo de 100 pessoas. Então, virava a pessoa intimada pela subprefeitura, enfim, pela prefeitura, existia a reclamação de alguém que é cadeirante ou deficiente, o Ministério Público, a prefeitura, chegava lá, eles tinham um álibi de dizer que não tinha não tem tal. 100 pessoas por dia. E aí existe a legislação federal, ela diz que tem que ter esse árbitro uma única pessoa. Então nós fizemos a junção da legislação no sentido seguinte: claro que a legislação tem que ser cumprida, primeiramente a legislação federal. A municipal ela é apenas complementar naquilo que não rege a legislação federal. Então nós estamos agora revogando essa lei municipal. Essas 100 pessoas. Exatamente, é acessibilidade para todos. Criamos alguns critérios, evidentemente. O pequeno comércio tem que ter, no mínimo, uma rampa e um banheiro, no mínimo, né? E, enfim, e você fazer... Também porque não adianta a gente querer reinventar a roda, né? Porque, de repente, um pequeno comércio que tenha na parte de cima ali um escritório, enfim, uma padaria, né? A pessoa tem lá em cima o escritório, aquela área de serviço, pela legislação ele tem que ter um elevador, se eventualmente... alguém que ou que tivesse não, mas talvez pode ter, ou alguém quer subir lá, tal, tem que ter um elevador. Então, quer dizer, num predinho pequeno, tem coisas que não dá também. E aí né? custa 80 mil reais. Não existe. A questão. Então nós criamos tudo isso daí, o prefeito deve estar já assinando para o começo do ano. Enfim, isso é muito importante para a cidade de São Paulo e todo esse trabalho que nós estamos fazendo vincado aí a todo o governo. Né? Agora, secretário, mais uma questão que eu acho que é importante registrar. Quando a gente vai para um shopping center, tem lá vagas reservadas para idosos e para pessoas com deficiência. Então tem inclusive o símbolo do cadeirante e, infelizmente, algumas pessoas se utilizam dessas vagas. Não estou achando vaga aqui ainda. Agora, nessas épocas que nós vivemos, a época de Natal, final de ano, em que as pessoas frequentam muito shopping center, eu vou parar o carro aí mesmo. Quer dizer, existe uma legislação que determina um percentual das vagas para quem tem... 5% para o idoso e 3% para a pessoa com deficiência. Então, traduzindo, se tiver 100 vagas, 5 vão ficar com os idosos e 3 vão ficar reservadas para a pessoa com deficiência. Como é que a Secretaria tem atuado nessa questão? Porque acho que é sensível em São Paulo. Muito. Né? Então é assim, duas questões, desde quando eu cheguei à Secretaria, aproximadamente um ano, fez agora no último dia 17, duas procuras, são 2 tópicos aí que as pessoas procuram muito, fazem reclamação, pedem uma solução. Primeiro deles, a CD, as pessoas, todos que têm uma criança que tem algum tipo de deficiência ou passa a ter algum tipo de deficiência, criança ou não, quer um tratamento ACD. É uma coisa assim absurda a procura que tem ACD. Então, é um ícone no atendimento, na reabilitação. Graças a Deus, nós conseguimos fazer com que o prefeito Gilberto Kassab, a nossa secretaria, desenvolveu 2 novas ACDs. É um projeto de 2 novas ACDs. Uma na Zona Norte de São Paulo, vai ser ali na Zacnac, e a outra na Zona Sul. Nós vamos dar uma boa aliviada na fila de espera, né? Então, foi um projeto nosso, da Secretaria. Projeto para diminuição de fila no atendimento. Exatamente. Não, e criar 2 novas... São 420 atendimentos dia, as 2 unidades, com 2.800.000 anual subsidiado pela Prefeitura de São Paulo, com todo o atendimento da própria CD. Isso é um projeto nosso lá, e as 2 obras serão construídas pelo governo do Estado. Isso aí até nós íamos para o Teleton, foi anunciado no Teleton, só não saiu São Paulo no Teleton durante toda a programação, porque nós conseguimos tudo. Nós conseguimos os terrenos doados pela Prefeitura, nós conseguimos o subsídio, o pagamento, o custeio pago pela Prefeitura, e o Estado vai construir as 2 unidades. Então esse é um ponto, bastante importante, e outro são as vagas. Então existe um TAC, um termo de ajustamento e conduta, que nós fizemos com todos os shopping centers da cidade de São Paulo, para que eles cumpram e façam cumprir a legislação, deixando as vagas disponíveis para as pessoas com deficiência, idosos e tudo mais. Porém, o fato de só pintar e largar lá, eles acham que está tudo resolvido. Nós temos uma parcela da educação, da população, é uma parcela pequena, mas ela faz um estrago muito grande. É uma parcela do sem educação, daquele que não é cidadão, que não tem vergonha na cara. Isso é jovem. Infelizmente, a gente
gente, de todas as idades, você percebe isso, né? A pessoa não exerce o direito de cidadania, nem dele, e não permite que outros exerçam, né? Então, são pessoas literalmente sem educação. É impressionante essas pessoas que a gente... Param nessas vagas. Para essas vagas, desrespeitam, não se tocam, né? Então, isso você mede o caráter das Não tomaram o pessoas. chá de Numa Semancol. pequena atitude dessa, você já tem um breve relato de quem é aquela pessoa, né? É uma tranqueira, vamos dizer assim. Então, o que nós fizemos? Nós temos um TAC com o Ministério Público, com os shopping centers. 30 conversados, 15 resolveram não assinar, porque tem uma multa de 500 cestas básicas se eles não controlarem e não cumprir aquele TAC. Os outros assinaram conosco. Outros 20 estão conversando. Então, o que diz esse TAC? Exatamente o seguinte: você tem que ter, pela lei, 3% de vagas nos locais mais próximos de entrada, facilidade de acesso, com o tamanho, pela legislação dessa vaga, sinalização, e fazer com que existe um cone, uma chancela, alguma coisa, ou segurança, autorize, quando chegar um carro com a identificação do DEFIS, que é aquele cartão do deficientes, das pessoas com deficiência, e ele vai lá e abre aquela vaga e coloca à disposição da pessoa que necessita da vaga. Então, é ter um controle, é ter a vaga e fazer com que ela fique à disposição para quem tem o direito, não para qualquer um. Então, o que acontece? Os shoppings não estão nem aí. Eles não querem, alguns, né? Eles não querem colocar a pessoa tomando conta, não querem colocar uma chancela. Outros vão colocar o estacionamento VIP, pelo mesmo preço do comum. Então, isso tudo foi acordo. Eu vi no Shopping Paulista, eu vi uma ação dessas. Exatamente. Então, por exemplo, nós assinamos. Aí o que está acontecendo? Nós começamos agora, por nossa obrigação, nós damos curso a esses shoppings. Nós já fazemos, mas um TAC, inclusive, para todos os funcionários, como que você deve conviver com a pessoa com deficiência, como tem que ser tratado, enfim, todas essas dicas e preparando até as pessoas com deficiência que trabalham na sua empresa, dentro do shopping, algum colega, enfim, para não criar constrangimento e tudo mais. Então, a gente faz em empresas e também estamos fazendo no shopping. Aí, nós fiscalizamos esses shoppings. Nós começamos a fiscalizar. Recentemente, a questão de um mês, nem chegou um mês, nós tivemos um primeiro shopping que não assinou o TAC, evidentemente, e vamos primeiro fiscalizar quem não assinou. Nós somos no Anália Franco, o shopping Anália Franco. É de chorar. Nós fomos lá uma quarta-feira, 16h, no local 3 vagas, as 3 estavam ocupadas indevidamente. 16h. Se você andasse 50 metros, tinha 500 vagas lá embaixo. E as 3 próximas tal. Aí você chama, não vi, não sei o que e tal. Sinalização está com deficientes, pede para tirar o carro, não posso constranger o meu cliente. Quer dizer, a Silvana que estava lá, que é a presidente da CPA, eu falei, ela pode ser constrangida querendo estacionar o carro? A senhora não pode, a assessoria de comunidade, a ordem aqui é não constranger o cliente. Não, é não constranger os malandros, os mal educados, os que não têm vergonha na cara. Agora, quem precisa da vaga, quer dizer, não quiseram tirar. Se eventualmente encosta ou quebra um espelhinho, eles ligam no som, né, do shopping. Olha, por favor, compareça ao estacionamento, propriedade do carro e tal. Lá não, porque ia constranger o cliente. Então, quando um shopping assim não tem uma responsabilidade social, responsabilidade moral, e quer só apenas uma responsabilidade comercial, cria um grande problema, que é o que a gente vê. A partir daí, nós fiscalizamos toda a acessibilidade do shopping. Você vai ver banheiro, não está de acordo, não tem piso tátil próximo aos elevadores, às escadas. Enfim, o elevador não avisa em que andar. Não avisa, não tem sonorização. Está totalmente irregular. Então, nós fizemos um checklist agora, para que o shopping seja autuado. A nossa vistoria, no que tange a vagas, está saindo um relatório, já saiu esse relatório, vai para o Ministério Público, a ação já está prontinha e o shopping está sendo acionado pela Justiça, pelo Ministério Público, com uma ação de obrigação de fazer para que cumpra a vaga. Quer dizer, toda uma imagem de uma empresa, ela é derrubada quando o Ministério Público tem que entrar com uma ação, eles não perceberam isso ainda, para fazer cumprir uma obrigação social e uma lei. Então, é uma desmoralização tremenda. Eles gastam milhões para formar uma imagem e depois tomam uma dessa e não perceberam. A partir daí, Fernandinho, só para finalizar também, nós estamos multando, né, a questão de toda acessibilidade, nós vamos precisar do certificado de acessibilidade, que não é barato, e vamos ainda recomendar a suspensão do alvará de funcionamento, porque ele não se encontra de acordo com o que deveria estar, para os meus colegas secretários que fazem a fiscalização e são os responsáveis
pela emissão desses alvarás de funcionamento. Né? Então nós vamos fazer isso em todos os shoppings da cidade, a partir de janeiro agora, depois que esse checklist ficou pronto, vai ser rapidamente. E nós temos agora, terça-feira, uma campanha em todos os shopping centers de São Paulo, para que as pessoas, com uma multa moral, para que as pessoas respeitem a vaga de deficiência. É uma campanha educativa. Nós vamos aos shoppings, em todos os shoppings, Se algum para carro fazer... está parado na vaga que era reservada para quem tem deficiência física e não tem o cartão do Defis... Ele ou não seja, pode parar. Não pode parar. Aí você coloca uma multa moral, Moral. diz o seguinte, o senhor está ocupando uma a vaga vaga de quem realmente precisa Exatamente, dela. para que ele não faça Ele mais se isso. tocar. E no verso do cartão, se eventualmente aquele motorista ali, ou aquela pessoa que esteja no carro, tem algum tipo de deficiência, Que ela ele tem providencie que, o cartão do exatamente, Defis. tem o telefone do Detran, tal, tudo mais, para que providencie. E, infelizmente, a gente não pode multar esses carros, porque ele está Área interna. uma área interna. Nós estamos tentando mudar a legislação lá com a Rita Camatta, em Brasília, né? Porque eu sou favorável. As pessoas que desrespeitam uma vaga dessa tem que ter uma multa, mas tem que ter uma multa extorsiva. Pesada. Você tá entendendo? E o carro guinchado, para criar Não vergonha diria na nem cara e extorsiva, fazer. diria uma multa justa. Porque Justa. é justo Nos fazer Estados uma coisa Unidos, para dessa. você ter uma ideia, $600 a multa para quem está. O carro é guinchado e paga na frente do juiz e toma um sermão. Sim, senhor. Doutor Marcos Belisário, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso resumo da ópera. Já? Já acabou. Você tá brincando? Já foram, nosso programa já foi de 30 minutos. Nossa, eu tinha falado muito de coisa. Sabe o que isso né? quer dizer? Que você precisa voltar mais vezes aqui. Vamos voltar. Eu queria ouvi-lo depois, uma próxima oportunidade, sobre a inclusão da pessoa que tem deficiência física no mercado de trabalho. Isso é importante, tem vários projetos bastante... Vocês têm projeto? Muito. Então, já que estamos acabando, Vai. o senhor tem 30 segundos para contar para a gente o que a pasta tem feito nessa área. Olha, pra você ter uma ideia, a Febraban agora, fizemos um projeto com 530 pessoas com deficiência em todas as áreas. Febraban contratou essas pessoas em os bancos, nós fizemos um curso preparatório. Porque as para empresas, todos diga-se de eles. passagem, têm a obrigação de pela contratar cota. uma Exatamente, cota de pessoas. Nós fizemos com a toda, deficiência junto com a Universidade de Uni Santana, eles fizeram um ano de preparação ali, como se fosse um estágio, todos recebendo, e hoje já estão todos empregados. O SAMU, venceu o contrato do SAMU, 150 pessoas, nós contratamos via a VAP, 130 e poucas, 150 pessoas com deficiências que saíram acidentadas do trânsito e hoje estão todas Na área de trabalhando atendimento. no atendimento, e melhorou o atendimento porque eles sentem na pele a necessidade da pessoa do outro lado da linha. E assim mais outros que depois eu te conto. Ok. Muitíssimo obrigado pela sua presença aqui no nosso resumo da ópera. Um prazer mesmo recebê-lo aqui. Sabe que a casa é sua, você sempre esteve aqui, não é de hoje. Então, para nós uma alegria revigorada saber que você está aqui hoje nessa missão tão importante que lhe foi confiada pelo prefeito Gilberto Kassab. Obrigado, Fernando, e a gente aí vamos, se Deus quiser, começar um ano. Esse ano foi muito produtivo na prefeitura, nessa questão de inclusão, de acessibilidade, e é muito importante você, como uma pessoa da mídia, da imprensa, fazer sempre essa campanha que você faz de educação, de conceito, enfim, é porque a gente precisa também. Se a gente não divulgar... Tá no tudo ar isso, aqui, ao vivo, dizendo para você o seguinte, o dia que a secretaria tiver um vídeo institucional falando sobre a multa moral, falando sobre essas questões todas, nós vamos passar essa campanha não só aqui na TV aberta de São Paulo, mas em todo o estado de São nós Paulo. temos alguns através da vídeos CESP. lá já, de todas as Então pede para o deficiências. Zine mandar para mim, Já por estou favor. lhe caminhando. Então tá bom. Obrigado, Muitíssimo Fernando. obrigado. E obrigado a você, telespectador, que esteve ligado conosco aqui neste nosso resumo da ópera. Um abração a todos, até mais. Tchau, tchau. I am the mosque you wear. It's me.